Eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor. Hoje gostaria de meditar um pouco sobre a lei e a graça. É um assunto bastante complexo que vai levar ou levaria muito tempo para uma explicação mais detalhada, mas eu tenho observado que algumas igrejas e algumas pessoas estão vivendo ainda sob a lei, exigindo coisas muito difíceis, como se a pessoa, para ser salva, dependesse somente do cumprimento da lei. Mas nós chegamos num ponto que nós sabemos pela palavra que ninguém pode cumprir a lei. Pela lei, ela veio para nos mostrar o pecado, ela veio para nos mostrar que nós estávamos errados, mas humanamente é impossível alguém cumprir toda a lei. Ele sempre vai tropeçar num artigo ou num outro da lei de Deus. Não tem como ele cumprir. Somente Jesus cumpriu toda a lei. Então nós vamos, primeiramente, baseado na palavra de Deus, para nós podermos entender melhor o que fala a palavra de Deus sobre a lei e a graça. Vamos ler, primeiramente, em Romanos, capítulo 3, e o versículo 23, que nos diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Não tem quem não tenha pecado contra a lei de Deus. Como coloquei desde o início, somente Jesus cumpriu toda a lei sem pecado. Por isso que ele é a propiciação perfeita diante de Deus pelos nossos pecados, porque ele é o Cordeiro imaculado, sem mancha, sem culpa, sem pecado. Ele pagou o preço da cruz, na cruz do Calvário, por nossas vidas. Aqui diz, já começando, dizendo: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Um outro versículo da palavra de Deus também, em Romanos capítulo 6 e o versículo 23, a princípio quero colocar os versículos a respeito do pecado que trazem a condenação. Depois quero entrar na parte da salvação. O que nos concede a salvação? Como é que nós podemos ser salvos? Então, a princípio, é sobre o pecado, o que traz a condenação do homem. Romanos capítulo 6 e o versículo 23 nos diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado, pecou, o próximo passo é a morte. Mas agora vamos entrar na parte da salvação. Quem é que nos dá as condições de nós sermos salvos? Quem é que tem amor conosco? E eu quero colocar aqui um parêntese, porque tem gente que está preocupada em trazer um evangelho mais de condenação para as pessoas. Parece que eles têm até um prazer de colocar muitos e muitos no inferno.
E ao contrário, o amor de Deus está acima de todas essas coisas humanas, porque o homem, se nós dependêssemos, como tenho colocado aqui nesses vídeos, se nós dependêssemos dos homens e nós esperássemos nos homens, nós seríamos as pessoas mais miseráveis, seríamos as pessoas mais infelizes, porque o homem é falho, o homem é radical, o homem não quer saber de ninguém, o homem é egoísta, a não ser se tiver o Espírito de Deus agindo na sua vida. O homem quer passar por cima do outro para crescer. O homem é capaz de destruir uma nação, ele é capaz de destruir vidas. Haja as guerras que houveram de milhões e de milhões de pessoas. Tudo por culpa, por causa da maldade do homem. E isso também é nos trazido. Alguém quer viver um evangelho para si. Ele acha que se eu tenho condições, se agora Deus me salvou. Às vezes ele veio do pecado, ele veio da droga, ele veio até de matar alguém, de um homicida. E agora que Deus salvou ele começa a exigir dos outros, como se a salvação, para ele agora, eu estou salvo. E agora ele quer viver a lei para os outros. Se esquece que foi a graça de Deus que trouxe ele. Se esquece que foi a misericórdia de Deus que trouxe ele. E se esquece que foi o amor de Deus que trouxe ele para a salvação. E agora ele quer exigir dos outros. É como Jesus disse, eles engolem um camelo inteiro, mas eles querem coar um mosquito. Um mosquito eles querem coar para a condenação. Mas eles deixam tudo que como eles viveram, a sua maneira vã e terrível de vida, o Senhor aceitou eles. A graça de Deus aceitou ele. A misericórdia de Deus aceitou ele. E agora eles querem exigir tantas coisas dos outros. E isso tudo, na palavra de Deus, nós vamos comprovar pela palavra de Deus o que é a lei, o que eles estão vivendo lá no passado e o que é a graça que está em Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 3, e o versículo 21 e o 22, diz assim, mas agora se manifestou, e diz sem a lei, não tem a lei aqui, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a explicação no versículo 22, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos. E aqui está entre colchetes, e sobre todos os que creem. Não há distinção. A justiça de Deus está em Jesus Cristo. Está no sacrifício da cruz do Calvário. Eles aceitam muitas vezes assassinos, gente terrível, gente que matou, eles aceitam tudo. Mas tem algumas coisinhas ainda que eles ainda não aceitam na igreja. Eles se colocam no lugar de Deus. Por quê? Porque eles estão à frente das suas igrejas e ali eles são a lei e ali eles são o mandamento. E eles se esquecem da Bíblia, eles se esquecem da palavra de Deus. E nós podemos comprovar mais ainda na palavra de Deus. Vamos continuar lendo a palavra de Deus. 1 João, capítulo
primeiro, e o versículo 9, que nos diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É Deus que nos justifica. Quem intentará acusação contra os filhos de Deus, se é Deus que os justifica? Mas como é que Deus os justifica? Através da fé do seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Não fique apavorado, não fique preocupado. Não importa a maneira como você viveu. Você está ouvindo o Evangelho agora. Você está entendendo o Evangelho, que é boas novas de salvação. O Evangelho não é boas novas, más novas de condenação. Não, o Evangelho é boas novas de salvação. O povo que andava em trevas, ele viu uma grande luz. Nós andávamos nas trevas. Você andava nas trevas e você viu uma grande luz. E essa luz que você viu é a luz da salvação, que é Jesus Cristo, que nos chama com amor, que nos chama com graça, que nos chama com misericórdia. Ele quer purificar, Ele quer salvar, Ele quer libertar. E a palavra do Senhor ainda continua falando conosco, que aquele que vier até o Senhor, aquele que vier até Jesus, ele diz: de maneira nenhuma o lançarei fora. Quem é você, homem, para condenar alguém? Você virou juiz agora para condenar os outros? Você que quer colocar as pessoas num jugo que nem você, como faziam antigamente os fariseus e os escribas, criavam leis e mandamentos para as pessoas e tradições para as pessoas, mas eles nem com o dedo eles não conseguiam, eles não mexiam com aquilo ali. Eles exigiam dos outros, mas eles eram santos e eram certos. Por isso que quem me chamou, eu tenho certeza da minha salvação, porque eu andava errante no pecado e nas trevas. Mas um dia eu ouvi a voz do Todo-Poderoso falar comigo. E ali ele me disse para mim: porque eu te amo, ele disse. Eu sou o Todo-Poderoso. Deus é amor. Não esse Deus é amor que ando pregando por aí. Deus é amor perfeito, absoluto. Um Deus que nos ama sem interesse nenhum, porque Ele é amor. E porque Ele amou o mundo de tal maneira, de tal forma, que Ele deu o seu Filho unigênito, que diz em João capítulo 13, versículo 16, Ele deu o próprio Filho por amor às nossas vidas, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus abençoe a tua vida. Fica em paz. Em Jesus Cristo nós temos a nossa salvação. Agora quero orar pelos necessitados, pelas pessoas que precisam. Eterno Deus, soberano Pai, a tua palavra é vida, meu Deus santo. A tua palavra, Senhor, fala ao nosso coração. E quando nós começamos a ler a tua palavra, Senhor, e quando começamos a falar na tua palavra, o nosso coração se enche de alegria e de gozo, meu Deus. Porque és tu, Senhor, falando conosco. És tu, Senhor, nos dando a certeza da salvação, meu Deus. Para que ninguém fique, Senhor, confuso.
para que o inimigo não venha, Senhor, usar muitas vezes as pessoas para poder entristecer algum coração e dizer que a pessoa não tem jeito, não pode resolver aquele problema, que ela não tem solução naquela vida. O Senhor é a nossa solução. O Senhor é a solução de todo problema. E o Senhor, nós temos certeza que todo aquele que vem a Ti, Senhor, o Senhor não lança fora, meu Deus. Por isso, Senhor, aquele que está Te aceitando neste momento, aquele que está, Senhor, confessando os seus pecados diante de Ti, meu Deus, perdoa, Deus bendito. Perdoa também os meus pecados e minhas faltas, Senhor Santo. Olha para nós com o Teu olhar de misericórdia. O santo, santo, santo és Tu, Senhor. Nós somos pecadores, Senhor, que carecemos de perdão e de salvação, meu Deus. Nos dá graça, Senhor, nos dá força para que possamos ficar em pé até aquele dia, Senhor, confiando só em Ti, Senhor, e olhando somente para Ti, Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Abençoa o Teu povo, Senhor, com paz. Abençoa, Senhor Santo, o Teu povo com graça. Abençoa, Senhor Santo, todas as vidas que irão assistir este vídeo, ó Deus. E nos dá uma noite de paz, Senhor, de segurança. Deus Santo, nas Tuas mãos. Guarda o nosso sono, Senhor. Guarda a nossa vida, ó Pai, debaixo das Tuas mãos santas. Em nome de Jesus Cristo eu Te louvo e Te agradeço por tudo. Amém, Senhor, e amém.